É um prazer estar com vocês aqui, muito obrigada pela presença. Vou ser muito breve, porque hoje em dia todas as informações relevantes sobre nós estão disponíveis no LinkedIn, um monte de outras páginas aí da internet, mas contar para vocês que eu costumo dizer que eu sou a administradora que virou educadora, que virou coach, né? Então já são 25 anos aí dedicados ao desenvolvimento humano, muito por conta da minha própria curiosidade sobre o que nos faria superar os desafios, evoluir. Então, tenho aí alguns anos nessa jornada e, ultimamente, além de me dedicar ao desenvolvimento de liderança por meio do coaching executivo, tenho acompanhado com bastante carinho, infelizmente agora com menos proximidade, o desenvolvimento de 4 pessoinhas incríveis, que são os meus 4 sobrinhos. Meus irmãos resolveram fazer tudo ao mesmo tempo agora, então são 2 casaizinhos, né, por irmão, e uma delas estava agora há pouco com a gente, que é a minha filhada também, então eu também sou uma madrinha profissional. É isso. Legal, Lu. Bom, eu sou a Priscila Bianchi, que prazer ter vocês aqui, sejam todos bem-vindos. Eu sou psicóloga, sou coach já faz bastante tempo, adoro gente, adoro conversar, quem me conhece sabe, para mim todo assunto é um assunto interessante. E, bom, trabalhar com desenvolvimento de pessoas é a minha grande paixão, mas eu sempre falo que eu ganho todo esse desenvolvimento por tabela, né? A gente está ali conversando e sempre tem uma troca, e é muito do que eu acredito que vai acontecer aqui hoje, né? É um tema tão interessante quanto liderar nesse momento, numa configuração que até então ninguém tinha vivido. E apesar da gente já ter tido várias conversas para estar aqui com vocês hoje, eu tenho certeza que muitos outros insights, boas reflexões, e que de alguma maneira vocês possam levar isso para o dia a dia, para o trabalho de vocês. Tá bom? Obrigada. Legal, Pri. Lu. Boa tarde para todos. Então, eu sou o Vlamir, começa com um W, é sempre o último. Sempre fui desde criança. Essa ordem alfabética tem que inverter de vez em quando, né? Mas um prazer enorme estar aqui com vocês. Esse tema me provocou muito quando o Edu e a Marisa trouxeram esse tema e você topa fazer. Eu falei, uau, pô, se liderar não é preciso, o que será preciso, né? A minha base, eu sou administrador de empresas, fui empreendedor, já nasci com emprego e futuro garantido, meu pai era industrial gráfico, e nisso, no meu desenvolver, comecei a dar treinamento para pessoas, me tornei coach e comecei a trabalhar com consultoria, né, em liderança, em desenvolvimento humano, pessoal e organizacional. Então, assim, não tem como não falar de liderança sem falar da autoliderança, né? Porque por onde começa a liderança? E nós temos um caminho aqui a seguir. E eu vou fazer um convite para todos, porque todo mundo já faz o quê? Já 50 dias que estamos já de quarentena, não é isso? Acho que é em torno disso, se eu não me engano. Na Atman fizemos 60 já. 60, a gente aqui em casa está 60. Então, 60 dias, a rotina mudou, tudo mudou, foi repentino, e nisso nós temos agora, o trabalho foi para dentro de casa. E nós temos que dividir a nossa casa com o trabalho, com família, com crianças, né? Com a nossa rotina de fazer almoço, jantar, cuidar, limpar e assim por diante. E muitas das vezes não damos conta e nem paramos. E o pedido aqui, o convite é para pararmos agora. Sei que está todo mundo em frente a essa tela, mas fazer para trabalharmos a presença. O convite é para estarem presentes nessa 1 hora. E eu quero fazer um exercício de respiração com vocês para estarem mais presentes. É simples, pode ficar sentado ou quem quiser ficar em pé. E vamos começar pela respiração. Eu peço para que todo mundo, quem estiver sentado, com a coluna ereta, sem estar encostado, né, atrás no encosto, colocando os 2 pés no chão e fazendo respiração. E fechem os olhos. Fechem os olhos. E agora você vai prestar atenção na sua respiração, inspirando profundamente, levando o ar para os pulmões, para os órgãos, para o cérebro. Inspire devagar e profundo e solte devagar. Jogue a sua atenção
no seu coração, no peito, na respiração. Só isso. Edu, tem como, por favor, só bloquear o som de todo mundo, por favor? Já. Obrigado. Esse é o seu centro. Procure qual que é o seu centro que você se sente equilibrado, centrado, sem tensão. Achando esse seu centro, agora você vai expandir. Expandir vai se abrir inteiro. Abre boca, abre olhos, estica a perna, estica corpo, estica tudo ao máximo. Expanda seu corpo. Abra a boca, abra tudo. Vai soltando, voltando para o seu centro. De novo na respiração. Encontra o seu centro de novo. E agora você vai contrair. Contrair, contrair, encolhe na cadeira, aperta, aperta a perna, aperta tudo. Aperta. Contrair o máximo que você puder, para tensionar o máximo que você puder. Com força. E solta. E vai voltando para sua posição de centro. E vamos fazer a última expansão. Agora, expande mais. Abre boca, olhos, perna, estica tudo. Estica, 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 estica. Expande tudo. Pulmão, respiração. Voltando para o seu centro. Prestando atenção no seu corpo, como que ele está. Na presença. Só no corpo. Esse exercício só para a gente centrar e faz parte da liderança também, né? Enquanto líderes, a gente expande, vai, às vezes contrai, né? Então, a liderança é um processo contínuo que não tem fim. E dentro de casa, muitas vezes, também precisamos da nossa parada, porque a gente ou estende ou contrai muito. Então, dá uma centrada. Esse slide, a gente passou, então, já 60 dias, algumas pessoas em quarentena, outras em 50 dias. A gente trabalhava no modo normal, operante, a 200 por hora, muita gente trabalhando um monte, né, naquela velocidade, o mundão aí, e de repente vem uma pandemia, da pandemia se desdobra em quarentena, e tudo mudou. Entramos no mundo de incertezas, ninguém sabendo como que ia ficar. Quem trabalha em empresa grande foi para casa e não sabia como ia ficar também a questão de monitoramento, de nada, de metas, tudo mudou. Perdemos a base e essa incerteza veio. Nós aqui, eu, a Pri, como muitos aqui somos especialistas em liderança, mudou também a questão de líder e liderado. Mas nós não vamos falar aqui sobre conceitos. Não estamos aqui para ensinar ninguém, não vamos ficar em nenhum... Lógico, temos um pano de fundo, uma base disso, conceitual, mas o grande propósito é justamente expandir a consciência. Do que vem a ser liderar? O que emerge agora de liderança? Esse é o grande propósito e, por enquanto, temos mais perguntas do que respostas. É isso. Mas nós vamos... e aí nós vamos fazer muito mais trocas de experiências. Todos somos coaches, então estamos muito próximos de líderes, liderados, o que observamos, o que escutamos e vamos compartilhar com vocês. E assim eu também espero que todos compartilhem via chat ou abrindo o áudio aí. Pri. Vamos lá, então a gente expandiu o corpo, mente, né, emoções e agora vamos expandir o que é liderar nesse contexto que para a gente também é uma super novidade. E aí esse tema, né, quando a equipe da Atma fez o convite para nós três, né, liderar não é preciso,
Foi muito interessante porque a gente começou a fazer uma brincadeira com as palavras, né? Não é preciso, o que é esse preciso, né? E um primeiro passo que a gente fez foi olhar para a desconstrução dessa frase, o que ela quer dizer para cada um de nós, né? E é interessante que nós três trouxemos visões diferentes, né? De lugares que muito provavelmente são conhecidos para a gente. E para a gente aquecer o tema, né? Agora com o corpo aquecido, estou até com a mão suando, viu, Flamir? A gente quer ouvir de vocês, de preferência quem conseguir colocar no chat, se não conseguir, pode abrir o áudio e falar, porque eu sei que talvez algumas pessoas estejam no celular e talvez não seja tão prático. Colocar aqui o que essa frase desperta em você. Então, liderar não é preciso. Então, quando você ouve, eu sei que talvez algumas pessoas que estejam aqui não são líderes diretamente, não têm uma equipe para fazer gestão, mas a gente sabe que a liderança, dentro do conceito, ela é muito mais ampla, né? A gente lidera a nossa casa, né? De alguma maneira, liderar os nossos filhos, as coisas a fazer, a gente tem uma liderança indireta com outros colegas de trabalho com que a gente trabalha. Então, o contexto de liderança, ele é muito amplo. E dentro do teu contexto, né, considerando esse momento de pandemia, desse isolamento social que a gente está, o que vem, então, na sua mente quando a gente fala que liderar não é preciso? Oi, Pri, já estão colocando Vamos aqui lá, no Lu. chat, sair da culpa, tirar todo o peso das costas, fazer junto, compartilhar experiências. Espera aí que está muito rápido aqui, deixa eu voltar. Que tem bastante gente. Liderança não deve ser algo em que haja esforço, deve ser mais uma influência, quanto mais natural, melhor. Suscitar a autorresponsabilidade, saber pedir ajuda, dizer que não sabe, aceitar outras opiniões como legítimas, colaborar. A frase desperta que as pessoas podem ser mais autônomas, desperta melhorar a comunicação. Aí vem aqui a Karina com preciso de precisão, não é tão linear assim. Deixar fluir, seguir conforme o que vem, ser humilde, aprender em conjunto, aceitar que não sabe tudo, compartilhar responsabilidades e caminhos. São duas ideias completamente opostas. O desejo de que, se todos fizessem seu papel, talvez não fosse necessário liderar. E no outro extremo, a visão não inclusiva e de desenvolvimento de alguns líderes. Deve ser um cuidado com o próximo, autodesenvolvimento, aprender constantemente. Liderar não precisa quando você tem uma equipe comprometida a qual segue seu exemplo. O grande sabe que é pequeno e o pequeno pensa que é grande. Boa. Boa. Muito bom. Muita coisa interessante. Muitas. Começando lá pela culpa, né? Isso. É muito interessante porque vários coaches trouxeram justamente, principalmente mulheres. Isso eu observei. Que algumas mulheres foram para casa, líderes, e dividindo a família com trabalho e com criança pequena ainda. Nossa, isso daí, agora eu não sei se é a experiência dela, né? Mas isso... Que assim, né? Teve que botar a roupa sem passar e tudo bem, né? E aí, né, olhando para o contexto profissional, eu tenho ouvido isso muito das pessoas, não só dos coaches, mas também dos coaches, mas também de pessoas amigos, que a carga de trabalho ela aumentou demais, né? As pessoas estão trabalhando muito mais, ficando em vídeo muito mais, e estão se sentindo muito mais cansadas, né? E aí a gente se pergunta, o que está passando na cabeça desse líder, que no contexto, né, se é mulher, que a gente sabe que acaba tendo essa tendência maior, mas tem muitos homens dividindo, por exemplo, aqui em casa a gente tem as tarefas, o dia que ele acompanha a nossa filha na aula, o dia que sou eu. Mas e aí com o time, né? Como é que fica essa gestão? Porque eu estava acostumada a fazer de uma certa maneira lá no dia a dia e agora eu não tenho tanta presença. Se eu estou aqui, né, numa reunião com vocês, eu não sei se está numa outra tela ou fazendo outra coisa. Quando a gente tinha uma presença física, era conduzido de uma maneira, e agora a gente não tem essa presença física.
E a gente foi pesquisar entre alguns autores, o próprio Rancharan, Pipeline de Liderança, Liderança Situacional, e a gente se questionou, cara, isso funciona à distância? Como é que é isso? É vertical, horizontal, né? E aí, E eu aí, eu acho, vou só Pri, que... aproveitar. Quer falar, Vlamir? Não, Lu, Fala. vai lá, vai lá, vai lá. Eu aí acho que faz um bom gancho com a linha que a gente pensou para essa conversa, né? Será que a gente adianta olhar as ferramentas, né? Olhar mais do mesmo, olhar as teorias que a gente estava olhando sobre liderança, dado que o contexto mudou completamente, dado que a situação é outra, e não é só o Corona Office, né? Porque não é home office, a gente sabe que quando eventualmente viermos a ter home office, a gente vai estar PhD, porque a gente enfrentou a questão do home office no pior cenário possível, um cenário de medo, um cenário de incerteza, e possivelmente a gente vai ter uma coisa muito diferente lá para frente. Mas a gente pensou assim, talvez seja muito mais do que uma técnica, uma ferramenta, uma metodologia, um jeito de liderar, seja a gente fazer um olhar mais para o indivíduo. E aí a gente começou cada um a trazer as suas referências, né? Tanto como o Vlamir falou, dessas conversas com os coaches, dos nossos próprios desafios, né? Nós também temos que nos liderar questões em casa, e tá desafiador. Então, a gente fez umas entrevistas com vários coaches, perguntou para essas pessoas como é que estava sendo esse momento, se eles sentiam já algum impacto significativo na forma de liderar. E aí a gente falou, bom, antes da gente falar de liderança como um todo, a gente tem que falar do indivíduo, tem que olhar para cada um. E aí eu vou pedir para a Pri colocar na imagem que a gente trouxe para compartilhar com vocês. Eu só vou aproveitar, Lu, porque assim, umas pessoas colocaram aqui no chat, mais que coisas? Que vai ao encontro do que você falou. Eu acho que ENI, o nome, se eu estiver falando errado, desculpa, é fazer aquilo que é possível, reconhecer os nossos limites físico-emocionais e mentais. Né? E aí o outro, a Mariana, ela coloca uma coisa é liderar. E outra coisa é fazer gestão. Perfeito. E aí, olhando para o indivíduo, eu lembrei dessa imagem de um curso que eu fiz alguns anos atrás, em coaching evolutivo, que parte de uma premissa muito interessante. Assim, a gente que estuda desenvolvimento sempre tem aquelas fases do desenvolvimento da criança, a fase concreta, a fase analítica, etc., quando chega na adolescência, e normalmente a gente fala, bom, virou adulto, acabou, né? Não tem mais etapa de desenvolvimento. E o coaching evolutivo e vários autores dizem que não, esse desenvolvimento continua, né? E cada um de nós vai atingir um nível, vai estar num momento diferente da sua vida, e isso também tem um reflexo na sociedade. Então, as sociedades têm estágios diferentes de desenvolvimento. Em alguns momentos, algumas instituições podem ter um estágio muito diferente de outras. Vamos comparar um exército ou uma instituição igreja com uma empresa multinacional. Enfim. E aí, olhando para essa imagem, eu acho que eu tô ouvindo o áudio de alguém. Tudo bem? Obrigada. E aí, olhando para essa imagem, a gente pensou, bom, essa coisa do desenvolvimento, do estágio de desenvolvimento, é meio que representada aqui. Mas antes da gente sair falando o que a gente pensou sobre isso, eu queria saber de vocês, o que para vocês é essa redoma? Essa é uma pessoa dentro de uma redoma que tem as suas interpretações, emoções, seus filtros, sua forma corporal, suas narrativas, que delimitam aí a experiência. E dentro dela, a pessoa está com esse céu azul, com esses arbustos super verdejantes, com as florzinhas, tem ali todo um universo quentinho e gostosinho. E aí a gente queria saber o que é para cada um de vocês a redoma, as redomas, né? Cada um deve ter a sua. O que são as nossas redomas? Se vocês pudessem colocar no chat agora, o que vocês entendem pelas redomas? Então, nós vivemos muitas vezes em uma bolha, nossa redoma é o dia a dia no automático, a redoma é a zona de conforto. O alcance da nossa visão, nossos julgamentos, o mundo que criamos e nos dá equilíbrio,
família, escola, mídia, prisões mentais, os julgamentos que faço sobre o que os outros vão pensar, os limites que você se põe, meu mundo interno, a transparência, aquilo até onde podemos ver e o mundo a partir do nosso observador, sistemas dentro de sistemas, a redoma é um dos estágios dessas relações, né? E é exatamente essa construção que a gente faz que delimita aquilo que me é possível, né? Que eu consigo ver. Ó, a Selma colocou aqui crenças que temos, que é o nosso olhar sobre o mundo e como interagimos com ele, né? E essas crenças, elas dão aquele espaço. É isso que eu consigo ver de possibilidade, de paisagem. Diga, Pri. E eu observo que, assim, algumas pessoas trazem a questão da redoma dentro de uma visão mais positiva e outros trazem nem tanto, né? Então, assim, viver na redoma é se limitar, mas ao mesmo tempo ela traz conforto. Então, tem aqui uma coisa um pouco antagônica, né? Sim, e aí um ponto, aproveitar esse gancho aí, Pri, da redoma, porque assim, sim, são as nossas crenças. Entrou a pandemia e coronavírus, trabalhando em casa. A gente estava com a redoma, porque houve a mudança. Continuamos com a redoma, porque o mundo mudou. Nós fomos para dentro de casa. As empresas, os chefes também entraram, os líderes entraram dentro de casa. Tudo mudou. E com qual redoma que a gente estava agora nesse contexto de liderança? E aí me lembro de um exemplo de uma coach dessas que respondeu as nossas perguntas, dizendo assim, uma diretora de uma multinacional estava com um colega diretor junto com ela e estavam decidindo, né, lá 60 dias atrás, o que fazer, vamos para casa, não vamos para casa, o que tem que acontecer. E o colega disse assim, mas como assim home office? Como a gente vai saber se eles estão trabalhando? Né? Aí, ontem, num grupo de escuta de líderes de uma outra organização, teve um líder que falou, nossa, eu estou tão feliz que a nossa empresa dá espaço para escuta, que a nossa empresa está entendendo que a gente está participando, trabalhando, porque eu estou vendo no LinkedIn um monte de história de empresa que manda a pessoa trabalhar com a câmera aberta, que é para eles saberem se a pessoa está sentada na frente do computador trabalhando. Então, que redoma é essa? O que eu acredito sobre o outro que me faz crer que se não estiver sob o meu controle, essa pessoa não vai trabalhar, né? Quais são essas crenças de gestão, quais são essas crenças das relações que eu estabeleço no meu processo de liderança, no meu ambiente de trabalho? Ó, tem mais coisa aqui, ó. A Marisa falando luz e sombra. Aí a Atma Genos falou autopercepção e sociopercepção. Eu queria aproveitar, Lu, essa Diga. fala da Marisa, que eu observei muito, né, em todos os líderes que eu conversei, e fazendo entrevista e como coach também, a sombra, no que eu observei, apareceu muito quando as pessoas foram trabalhar em casa. Então, se você citou sobre a pessoa ser mais diretiva, para algumas pessoas reacendeu mais ser diretivo, de ficar mais no controle, de estar ligando para as pessoas. Ele falou assim, o cara me liga direto. Caramba, né? Já teve um outro que falou assim, não, meu gestor é super tranquilo, aliás, estou sentindo falta, eu estou achando que tem alguma coisa errada. Né? Então, como que era a rotina no trabalho na empresa e a rotina dentro de casa? Porque a pessoa perdeu a referência do social, do relacional. Muito interessante isso. Sim. As referências acabaram, inclusive da própria liderança. Essa questão específica de perder a referência aparece em vários relatos, do tipo, eu chegava no escritório e eu sabia o clima, eu sabia se as pessoas estavam bem, tem toda uma leitura que é do corpo, que é do olhar, que é, né, eu brincava assim, quando eu ia em muitas empresas fazer a parte de vendas comercial, eu brincava, gente, tem empresa que eu entro, eu sei que não é lugar de gente feliz, que dá para você cortar a atenção com uma faca, então o líder que está acostumado a entrar e sentir isso na empresa, ele fica perdido, é como se ele tivesse colocado uma venda, né? Porque ele fica restrito ao que ele vê naquela imagem ali né, no rostinho da gente na tela, e muitas vezes, até por uma questão hierárquica, em organizações mais hierárquicas, ele só vê os diretos dele. Ele tem menos contato com os diretos, então ele perde aquela vivência cultural, social, relacional. Total. E é E do ponto...
Desculpa, Vlamir. E do ponto de vista de ambiente, a gente tinha aquela rotina, sai de casa, vai para o trabalho, vejo outras pessoas, me relaciono, almoço num lugar diferente, né? E venho para casa e aí eu vou entrar dentro do meu núcleo familiar. E hoje é família e trabalho tudo junto, né? Não tem tanto uma separação. Por mais que a gente esteja num ambiente, e muitas pessoas montaram escritórios dentro de casa, você está dentro da tua casa, né? Seu filho está vindo ali te chamar enquanto você está no meio da reunião. Então, qual que é o convite que é feito nessa situação para a gente ver além dessa redoma? Então, e aí eu aproveitar que a Paula Ponce, ela colocou aqui, que a direção da minha empresa continua a trabalhar normalmente, que inclusive ampliou segurança e o desempenho da empresa aumentou muito. E aí eu também trago uma observação. Todos os coaches e todos os líderes, eu estou falando desde o diretor que eu conversei, tá bem? Até coordenador, estão todo mundo trabalhando mais. Aumentou pelo menos 30% o tempo de trabalho. O que eu mais escutei agora é full time, é todo momento, é das 8 às 10 da noite. Não tem mais limite. Olha só, aqui a Mariana colocou, o que importa qual a hora que alguém está trabalhando? Não devemos medir nosso trabalho pelas entregas, atingir... Aí eu tô ouvindo meu eco, gente, peraí. Obrigada. Não devemos medir nosso trabalho pelas entregas, atingir objetivos pontualmente e com qualidade, é assim que faço a gestão dos meus funcionários. E a Karina colocou, por mais que as pessoas no discurso já falassem do ser integral, estar em casa foi uma grande surpresa, né? Então, aquela coisa de você não deixa você, né, do lado de fora e entra o profissional na empresa, mas é que agora a empresa entrou na nossa vida, na nossa casa, invadiu os nossos quartos, as nossas salas, né? E aqui a Paula colocou, em relação à legislação trabalhista, limitamos o horário de trabalho, né? Mas a gente também não tem certeza. Se você tem um compromisso, uma questão para entregar, e aí? Né? O mesmo vale para quem talvez não esteja trabalhando tanto quanto poderia produzir, né? E olha a provocação da Thaís, que tem tudo a ver com a sombra que a Marisa trouxe, como trabalhar a questão do controle. Porque esse lado sombra que vai emergindo, né? Ele tem para cada pessoa uma coisa. Para a pessoa que já tinha uma questão com controle, provavelmente o controle vai ser o assunto, a questão dessa pessoa, né? Outras pessoas vão ter outras questões, né? Mas o fato é que tem aí um monte de oportunidade, e acho que isso é que nos interessa aqui, para cada um individualmente, para a gente como grupo, olhar o que está acontecendo comigo. Então, essa conexão, né? essa entender qual é a minha redominha agora, o que é o conforto do conforto, porque essa minha redoma está sofrendo fissuras. Né? Tá tendo fissuras, e essas fissuras são, acho que ontem um líder disse assim, a gente não está nessa situação porque a gente pediu, mas dado que a gente está nessa situação, o que a gente faz com ela é nossa responsabilidade, né? Então, acho que aqui vem a questão assim de não tem um problema você estar na sua redoma e a sua redoma é confortável e quentinha, mas será que a sua redoma endereça o desafio que você tem hoje? Pastora, Ela tá... aquilo... Pode, por favor. Né? E aí, quando a gente tira a redoma, né? Isso aí. O que significa esse tirar a redoma para vocês? Vamos ver. Pode colocar no chat o que vocês pensam desta imagem. A Patrícia tinha colocado aqui um momento da gente ver as nossas crenças limitantes, né? Então, você vê, eu tiro a redoma, olha só quanta coisa, olha a paisagem que existe fora e eu achando que era só aquele mundinho que existia dentro. Então, quais são as possibilidades que estão abrindo para todas as pessoas nesse momento, né? E aqui dentro do nosso tema do líder, né? Você, enquanto líder, quais são essas possibilidades? Eu vi aqui que, eu não lembro quem foi mais para cima, falou da questão do controle, né? O líder perdeu o controle, quem tem ali aquela característica mais controladora, como é que tá? E qual é a oportunidade que está abrindo para o autoconhecimento dele nesse sentido? O pessoal está colocando que são novos desafios, novas conquistas, novas possibilidades, que o sair da redoma é assumir a vulnerabilidade, se abrir mais para o mundo.
é a descoberta de novas possibilidades, abrir horizontes, ampliar a visão, experimentar o novo, estar mais autêntico e ao mesmo tempo com eventual sensação de menos protegido, possibilitar que outros olhares também te permitam sair da redoma, às vezes você não vê o que os outros veem, deixar fluir a vida, lidar com os fatos, ver além, ampliar a minha visão sobre as possibilidades, tomar decisões super rápido para o novo mundo que chegou e que não estávamos preparados, expandir a visão de mundo, enxergar o outro, a necessidade do outro, o eu é coletivo. Segundo o diagrama chinês, crise é perigo e oportunidade. Quem sintoniza com o perigo fica paralisado no medo. Quem vê a oportunidade, confia e busca. Saber onde a sua vida impacta dos outros. Não temer o erro, deixar fluir, experimentar a vulnerabilidade, mas também a empatia. Sair da redoma permite realmente conhecer o time, seus liderados e ver como eles podem lidar com a autonomia. É uma coisa interessante isso, ao que você estava falando, do que eu fui acompanhando aqui na leitura, né? O mundo está em eterna mudança. Eu acho que um dos maiores desafios é a autoliderança, né? O líder de si. O quanto que eu sou movimentado pelo quê? O que me importa? Porque trabalhando dentro de casa, eu posso trabalhar pela pressão, pelo resultado. Eu quero continuar lá no pipeline de liderança, assim como também nas avaliações, né, da avaliação de desempenho. Tem um monte de coisas por trás, de emoções e crenças que nos impulsionam. Agora, como que nós fazemos a mudança para melhor nos adaptarmos? Eu, na minha visão, eu enxergo que a maior liderança começa por si. Nós temos que ser o maior líder da vida antes de liderar alguém, né? É uma premissa. Olha, a Marisa colocou aqui, como diria Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta existe a liberdade de escolha. Eu quero, como consultoria, escolher estar nas corporações atuando efetivamente naquilo que importa. Legal. E o que importa, né? Isso que eu acho que é uma questão bonita que a Marisa está trazendo também, que eu escutando o Julio Lala, que é da Newfield Network no Chile, e é da formação do coach ontológico, ele trouxe essa condição. O quanto que também nós nos questionamos para saber o que nos importa. O que importa no trabalho, não somente no trabalho empresa que eu levo para casa e dentro de casa no que me importa para eu melhor render também, da potencialidade que cada um tem. É um bom desafio. Olha a provocação do João aqui, gente. E o que perdemos? Olhar para os benefícios da redoma e as necessidades que me levam a conservá-la me parece importante, mas talvez ir tornando esse vidro mais fino. Porque, de fato, tem uma proteção, né? Tem um calorzinho, quentinho, gostosinho ali da redoma, que eventualmente eu me agarrei, né? E eu não consigo, como disse alguém mais para cima, eu não consigo ver sem a ajuda de outra pessoa, poder me mostrar que lá fora é verde, é bonito, tem árvores, tem caminho. Eu fico vendo aquela coisa cinza. Então, esse processo, que para muitas pessoas está sendo abrupto por causa da dureza da crise que a gente está vivendo, a pessoa não estava naturalmente caminhando para esse estágio e de repente se viu nessa situação, né? Então, como é que a gente cuida disso também, né? O Edu falando aqui, não dá para ficar sem nenhuma redoma, mas gosto da ideia de ser mais transparente e fina. Tem um ponto que a gente colocou até na referência para vocês. Tem um filme que é bem antigo, de 2003, que é um documentário que é o Quem Somos Nós. E ele traz ali a visão de uma série de físicos e médicos, né? Também com a questão da física quântica. E tem um trecho que é muito interessante, que esse físico, ele fala do nosso hipotálamo no cérebro, que ali produz as emoções, e dali nascem os peptídeos, né, que entram na nossa corrente sanguínea e vai lá e se conecta com a nossa célula. E lá eles trazem até uma metáfora, um desenho, fica bem explicado, que é como se fosse uma chave que ativasse. Então, as nossas crenças muitas vezes estão ali porque são conexões nervosas que estão muito tempo atuando daquela maneira. E aí, para você mudar isso, demora um certo tempo. Então, dali que a gente cria os vícios. E as crenças, eu acho que a gente não pode ver a crença só com um ponto de vista negativo. Existem as limitantes
E existem aquelas que norteiam as nossas vidas, que são os nossos valores, as coisas que são importantes para nós. Então, me fez lembrar disso quando o Edu fala, né, de ser mais transparente e fina, é um pouco disso. O quanto que eu olho só para o vício, para aquilo que eu estou acostumado, e o quanto que eu permito ficar um pouco mais leve, dar uma espiadinha assim, para ver o que está rolando, o que está sendo diferente. E trazendo isso para a pandemia, semana passada eu estava numa sessão de coaching com um coach meu, e assim, ele falou, não, eu não paro para almoçar. Quer dizer, eu paro só para almoçar, levanto, escovo o dente, sento aqui. Falei, assim, qual o problema se eu jogar 10 minutos de bola com seu filho antes do almoço? Você acha que isso vai te relaxar? Puxa, isso é muito bom. Ele tá com a esposa, os filhos, tudo na casa dos pais dele, numa outra cidade. Eu falei, você perguntou para sua esposa como é que tá sendo morar com o sogro e com a sogra esse tempo? 2 meses? Ou não, isso nunca me passou pela cabeça. Porque eu acho que tá tudo normal, porque eu tenho que trabalhar. Falei assim, quanto que você permite ser mais fina no sentido? Eu falei assim, qual a sua equipe? Você sentou para conversar? Como é que eles estão se sentindo nesse momento de pandemia? Quais são os sentimentos? Quais são os medos? Porque aí a gente não está falando de uma coisa aqui só do trabalho, é da vida, do risco, do grupo de risco. Você pode ser o grupo de risco, os seus pais, os familiares, né? A gente tem aqui até em comum um consultor que muitos conheciam, que infelizmente faleceu da Covid. Então, assim, está muito perto. Então, quando eu começo a aceitar esse convite de expandir esse olhar, muitas possibilidades interessantes podem surgir. E aí é interessante estar trazendo, eu tenho uma fala aqui da Selma, que as crenças limitantes um dia nos ajudaram. A questão é o quanto hoje elas estão me impedindo de chegar aonde poderia. Aí eu faço uma pergunta, como fica o desenvolvimento da liderança? Da autoliderança, né? E como líder mesmo, porque em momentos de pandemia, vai ter no slide lá para frente, mas vai ficar disponível para todo mundo depois, nós fizemos umas pesquisas com a pandemia da SARS em 2002. Olha só o que aconteceu, o impacto emocional é brutal, gente, é brutal. Então aqui, ó, lendo, as pessoas aumentou o medo em 20%, as pessoas estavam com medo 20%, o nervosismo 18% e a tristeza também 18%. Quer dizer, pessoas entrando em depressão, um abalo emocional gigantesco. Enquanto o líder está próximo, como que você acompanha também o seu liderado? Porque está todo mundo desconectado, assim, distante, mas está próximo. Porque nós conversamos também, lembra, Pri? Opa, mudou aqui. A gente pode... um pouquinho. Porque tem muitos gestores que no dia a dia que estão próximos, porém distantes. Agora nós temos um desafio. Estamos distantes, estamos próximos. Porque mudou o contexto. Qual que é o nível de presença que existe nessa distância, né? Sim. Eu queria, se vocês me permitirem, ler um WhatsApp de uma líder, né, nessa pesquisa, porque eu acho que ela sintetiza vários desses pontos que a gente está trazendo. Que é assim, tínhamos uma operação totalmente presencial. Paramos na sexta e na segunda começamos a operar virtualmente. 2 times totalizando 40 pessoas. Sou muito voltada a pessoas e busco sempre interpretar discursos, posturas, gestos, olhares, olho no olho. Como então conseguir sentir cada um sem o face-to-face? Escuta ativa sem visual, muito desafiador. Precisava entender primeiro a mim mesma nesse novo contexto. Que competências eu precisava desenvolver? Quais já tinha e quais me seriam úteis? Para depois dar conta das mais diversas demandas, expectativas, necessidades, além dos desafios de adaptação da operação dos 40 home office. E ainda conseguir gerenciar os diversos canais de comunicação, celular da empresa, celular pessoal, Hangout, Zoom, WhatsApp e a avalanche de e-mails a respeito da Covid-19, é claro. Tudo isso dentro de casa, onde antes me recolhia no meu santuário, que agora tinha sido invadido pela empresa. Muita calma nessa hora, muita meditação e mindfulness para me manter centrada. Para gerenciar esse time, precisava ter, mais do que nunca, papéis de supervisão bem definidos. Quem faz o quê, por quê, como, em que prazo. Levei 2 semanas para conseguir ter mais clareza de onde estava, sair do modo sobrevivência e começar a pensar de forma estratégica. Aí ela relata algumas destas coisas e aí vem esse momento da mudança, que eu acho que
fica muito sintetizado naquela frase: quando você muda a forma que você olha para as coisas para as quais você olha mudam. E ela diz assim: a percepção tem que estar mais aguçada e os assuntos mais sensíveis têm que ser lidados rapidamente para evitar qualquer bola de neve que possa agravar uma situação já complexa o suficiente, sempre com clareza, firmeza, afeto, mas também com a urgência que o contexto demanda, numa abordagem realista, mas positiva. Entendi, e estou entendendo cada dia melhor, que além da extrema empatia, também é preciso ter mais compaixão pela situação de cada um. Desapego de qualquer tipo de controle. Reforço diário dos nossos propósitos e missão. Confiança de que o trabalho será feito, o resultado será entregue. Agora, mais do que nunca, é preciso tratar rápido de todos os assuntos com transparência e clareza, para tirar do imaginário da cabeça das pessoas. Eu descobri que sim, muito é mais. Muita flexibilidade, adaptabilidade e a certeza de que todos estão dando o seu melhor. E aí vem, acho que essa grande mudança, com certeza, líderes muito mais humanizados, né? Que nós vamos sair dessa situação assim, que foi a pergunta. E eu acho que esse é o momento que muitos de nós estão se colocando, né? Dadas estas condições de temperatura e de pressão, eu me vejo diante de uma bifurcação. Se eu escolho recorrer àquilo que eu sei fazer de melhor, controle, 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 é uma resposta. Se eu percebo esse contexto como uma oportunidade de me reinventar como líder e ter uma outra relação com as pessoas, esse é o salto de desenvolvimento. Essa é a oportunidade de ir para um outro nível, né? Uhum. Aqui, só vou... Você ia ler, Pri? Eu ia ler aqui alguma... Pode ler, Vlamir. Chat, né, que a Thaís trouxe o quanto que a gente precisa de uma atenção que ficar demais em videoconferências, em comunicação, devido a gente não perde... 60% da nossa comunicação é não verbal. Uhum. E estar aqui online, a gente vai perder 60% e vai exigir de nós, inconscientemente, uma energia muito maior para compreender. E isso, de fato, a gente precisa ver quais são os nossos limites para isso. Eu acho que ela trouxe uma coisa que é muito importante, porque vários relatos, também de líderes e liderados, de arrumarem um outro jeito das pessoas ficarem ligadas o dia inteiro. Entende? Isso que ela trouxe, eu acho que é de grande importância, porque hoje as pessoas estão produzindo 30% mais. E já tem um bom percentual também das empresas que já estão adotado. Hoje de manhã já saiu a notícia, a XP já adotou até o final do ano home office, né? E outras empresas também estão nesse caminho. Agora tem um desafio, como cuidar do ser humano no sentido de ele se cuidar e manter um bem-estar. Porque a produtividade aumentou, mas é em função, que eu já escutei, medo de perder o emprego. A outra colega, ela é solteira, eu sou mãe, então de repente eu posso perder minha vaga. Então, o que te importa também nisso, né? E quais são os limites? Eu vejo, Vlamir, só para complementar do que a gente tem percebido, teve uma primeira onda de realmente aumento de produtividade que espantou muita gente, né? Que acreditou, as empresas acreditaram que indo para home office, para o remoto, ia diminuir a produtividade. Aumentou num primeiro momento por uma questão de horários. Então, os slots de horário para reunião, menos atraso, começa, termina no horário. O pessoal brincando, né? No BS, né? Sem bullshit, ou seja, sem espaço para outros elementos, fala só sobre o que importa, entre aspas, né? Só que quando a gente olha, junto com esse bebê que a gente tomou, deu banho no bebê, mas está jogando o bebê fora junto, ou seja, tem todo o mundo emocional, sim, todas as outras conexões que vão sendo pouco a pouco perdidas e que precisam ser resgatadas de alguma maneira. Não acho que seja só com o presencial novamente, mas no mínimo endereçar questões e fóruns virtuais que sejam diferentes, que é o que vocês estão trazendo, essa preocupação do liderar de forma muito mais ampla do que entregar quantidade de outputs num espaço de tempo, né? E somando a isso que você falou, Edu, é uma forma nova de ver a liderança, é uma forma nova de se ver o trabalho para a equipe, mas quem também está fazendo isso para o líder,
né? Porque ele também é um profissional. Um ser humano. E o ser humano, né? E um ser humano. Então, a gente sabe que, à medida que os cargos vão ficando mais executivos, existe uma solidão, né? É um lugar muito solitário, muitas vezes, que compartilhar uma angústia é demonstrar a minha vulnerabilidade, e isso pode ser muito negativo para mim, do ponto de vista de carreira, que mostra uma fraqueza que seria. Então, como as organizações precisam também olhar para isso, de como que eu cuido desse líder enquanto profissional, de passar uma orientação para que ele também tenha habilidade para acolher o time que está sofrendo do mesmo mal que ele está sofrendo, está vivendo exatamente a mesma coisa que ele. Eu acho que esse ponto é super importante, né? A gente fala assim, e isso acontece com frequência quando a gente dá curso de liderança, fala sobre liderança, dá aquela sensação de que o líder é o super-homem, que ele tem que lidar com todo esse problema da melhor forma possível, e ainda tem que ser o filtro, e ainda tem que ser acolhedor, e ainda tem que ser compassivo, e ainda tem que cuidar de todo mundo. Mas, de fato, como indivíduo, está passando pelas mesmas angústias, pelas mesmas dificuldades, né? Então, a gente também ter esse olhar compassivo para o líder. Né? E aí eu vou aproveitar, Lu, tem uma fala aqui da Karina no chat, que o online é sedutor. E, de fato, é sedutor. As novas rotinas e limites com o novo contexto estão mudando. A assertividade, os pedidos, declarações poderão ser um novo passo para as relações. E aí é interessante isso que ela está trazendo, porque um coach, essa semana, ele estava extremamente angustiado. Só que ele não fazia pedidos. Então, quanto que nós temos que aprender, e eu me coloco nesse lugar também, que até mesmo na minha relação com a minha esposa, eu tive que recontratar um monte de coisa, com as minhas filhas. Então, quais pedidos que eu faço? Porque quando você pede a referência da sua rotina, do seu rito que você tem lá na empresa, na matriz, e você está na sua casa e você perdeu as referências, qual é a sua nova referência? Como você se posiciona nesse mundo? Então, assim, ele conversava com a gestora uma vez por semana. E olha que o cara é super bom, sempre lá no Nine Box, lá no topo. Tá bem, ele perdeu a referência relacional. E aí ele começou a encafufar com as coisas ficando para ele, mas não fazia pedidos de uma reunião, de uma conversa, para falar sobre a carreira. Percebe? Aí começa umas limitações internas de cada um, que a gente vai ter que, eu acho que, justamente, declarar mais, pedir mais acordos e assim por diante, né? E qual será, né, Vlamir, a redoma desse líder? Né? Qual é o significado para ele de um pedido? Né? Se é, como a Priscila estava dizendo, é mostrar uma vulnerabilidade que ele entende que não pode ter, se é porque ele não tem uma autoconexão suficiente para perceber que aquilo é uma necessidade e aí, a partir daí, ir para ação e pedir. Né? Onde que está esse desafio? Eu acho que agora você tocou num ponto que, para mim, faz muito para emergir o humano no trabalho. Porque agora, antes não podia a emocionalidade entrar nas empresas. Né? Agora não, a empresa entrou dentro de casa. E o humano que eu sou? E a vulnerabilidade? Somos João vulneráveis? colocou aqui, não se sente no direito disso, né? Então, de novo, as crenças que estão lá de um mundo que existia e que não é a nossa realidade agora, e como é que eu faço para mudar essa chave? Muito bom. Não se sente no direito, é o nosso ser digno, né? É bem forte. Bem forte. Eu acho que aí ele tocou o João, para mim, num ponto muito forte, João. Então, e eu acho que esse é o exercício também, para mim, da autoliderança, do autoconhecimento, né? Para... Legal que você está trazendo. Quer falar aí, Pri? Você está trazendo aí dos quadrantes. Pode seguir, porque eu acho que está bem relacionado aí para a gente trazer essa referência do Ken Wilber do ser integral, que alguns até já comentaram aí. Porque o externo agora mudou. Começamos a trabalhar em casa, até mesmo a maneira de fazermos negócio. Agora, qual que é o impacto no eu interior, indivíduo, no eu, que são as crenças, valores e percepções? O quanto que eu tenho uma habilidade de perceber o que está fora, como que está acontecendo, e eu ver também as minhas capacidades, potencialidades, e transformar para o exterior em comportamentos e habilidades. Porque novos negócios estão surgindo, e a maneira de fazer negócio também já está mudando, né? Porque isso vai impactar, já está impactando
que o online agora, gente, eu acho que vai ser cada dia mais presente. Não vai ter jeito. A gente já conversou muito, né, Edu? Marisa, Arthur, conversamos o quanto já conversamos sobre isso, que isso aí não volta mais para trás. Agora, o quanto que a gente faz isso, um sistema, e vai ser cultural, e o que vai nos colocar em movimento enquanto líderes, líder de si, e fazermos negócios, ampliar, se não tiver atrelado a uma importância do que tem, que é a missão. Qual é a nossa missão? Uhum. Pri, Lu, querem complementar? Eu comentar, minha filha está fazendo aula aqui, ela tem 6 anos, e ela está berrando com os amigos, microfone desligado! Né? Então é isso, se o mundo online, né, para a gente agora está sendo uma novidade, ela está sendo alfabetizada online. Então, para a geração deles, isso vai vir de uma forma muito diferente. Agora, nós aqui temos todos esses nossos paradigmas a serem quebrados. O deles vai ser construído, né? Então, eu fui ver a internet, eu já estava na faculdade. Fui ter e-mail, eu estava na faculdade. Então, é uma realidade completamente diferente. Então, são novas crenças aí que vão ser construídas. E eu vi que o Eduardo colocou aqui que ele teve uma conversa com o gestor, né, dessa possibilidade de se abrir, né, e assim, que achou bom e viu a oportunidade de conhecer o lado humano. Porque, e juntando aquele contexto que a gente falou, poxa, eu estou dentro da casa das pessoas, e outro dia, acho que foi num dos talks aqui da Atma, que alguém falou assim, não, mas eu fico olhando para ver como é que é a casa da pessoa e tudo mais, o que ela tem, apesar da gente ter os fundos virtuais, né, é isso, é ver o lado humano, é de verdade, é de fato a gente entra na casa das pessoas, e como é que eu enxergo esse individual dos valores, das crenças, da percepção. Então, é enxergar esse lado humano. Então, tem os dois lados, né? Quando nos workshops de liderança eu trago, né? Para quem é líder, a reflexão, e para quem é liderado, qual que é o espaço que eu crio com o meu gestor para ter uma conversa como essa, que a gente fala muito, né, aqui na Atma, das conversas corajosas. Não é fácil, presencial é difícil, online então deve ser mais complicado. Mas como minimamente a gente começa essa construção para um diálogo que, por mais que eu não tenha toda uma estrutura corporal, não verbal ali falando, pode ser que isso traga para a gente uma coragem de falar de temas que são tão delicados para a gente que até então a gente não tinha falado. Né? Gente, então, vocês estão falando, Pri, você está falando isso, eu estou rindo aqui, porque eu tenho uma citação aberta aqui do livro Reinventando as Organizações, que, é isso, que assim, os avanços mais emocionantes do século XXI não ocorrerão por causa da tecnologia, mas por conta de um conceito em expansão do que significa ser humano. Lindo, lindo. A gente fica falando, né, de toda essa tecnologia, porque agora tem Teams, tem isso, tem aquilo. Imagina a pandemia antes da videoconferência, né? Como é que ia ser a nossa vida? Então, de fato, a tecnologia é incrível, mas talvez isso nos permita ter, inclusive, essas conversas, como a que o Eduardo contou com a chefe dele, de você ter uma proximidade, porque meio que você está na casa dele, ele está na sua casa, estão só vocês dois. Isso já meio que facilita também acessar algum lugar muito mais íntimo, não é? Isso mesmo, que é bem o que o Ember sempre trouxe, da questão do ser integral. Né? Então, as máscaras, elas são importantes, a gente falou disso nos talks também, a gente falou sobre as nossas sombras, e isso é o que constitui todos nós. Viver em sociedade, sim, eu tenho que ter mecanismos até de proteção e de nem tanta exposição, mas à medida que eu conheço mais o outro, também revela para mim o quanto que eu também posso abrir de mim para esse outro, e de fazer os pedidos. Né, Vlamir? Como pois é. E aí, conversando com o coordenador essa semana, que mora aqui no prédio que eu moro, e fiquei 20 minutos conversando com o Dante. De máscara, né? De máscara. Cada um com a sua máscara na garagem, paramos e ficamos conversando lá de máscara, só prestando atenção na sobrancelha, expressão facial pela sobrancelha. E é muito interessante o que ele trouxe. Ele trabalha na multinacional, empresa na área agrícola, né, muito forte no Brasil.
E ele trouxe essa questão que vocês estão falando. Pô, o clima, Vlamir, tá muito legal. Tá mais empático, todo mundo fica perguntando como tá, como não tá e tudo mais. Mas e qual é a cultura da empresa? Não, é faca nos dentes, sangue nos olhos. E como que tá isso? Não, isso aumentou. Mas o pessoal tá mais legal. Então, assim, o que eu estou querendo dizer, né? Porque culturalmente é muito privilegiado a liderança de todo olhando para resultado somente. Mas o líder, como que chega ao resultado por meio das pessoas? Que é a questão da humanização que vocês estão falando. Mas isso está sendo legítimo? Está fazendo momentaneamente? E quando acabar essa pandemia, o que vai prevalecer? Vlamir, o Marcelo está te dando uma provocada aqui. Ele tá, será que não seria o momento de questionar a necessidade de lideranças? Pois vemos equipes produzindo apesar do gestor, muitas vezes colocado por indicação. A Lídia está concordando ali com a cabeça, está gostando. Ou por outros motivos. Não seria o momento da horizontalidade, de se manifestar com mais firmeza, valorizar as relações humanas e da responsabilidade de cada um e do todo? Marcelo falando de um paradigma aí do nível do pluralista verde, já está lá na frente, pensando no coletivo e na harmonização, né? Quem mais que te colocou aqui? Então, e esse é um desafio, né? Porque, assim, como que eu enxergo isso? Que, sem dúvida, é fabuloso. A fala do Newton Bonder também. Todos nós deparamos com lugares que nos tornam estreitos em determinado momento. Assim, e desse estreito do que sai. Eu acho que nós estamos vivendo esse momento maravilhoso. Quem que trouxe? Ah, o Otávio. Né? Estamos estreitando algo para ampliar. Uma grande onda, eu acho que vem daqui, em relação a como lidamos com o mundo, lidamos consigo próprio, e o impacto dessa liderança. Eu acho que a gente até entrando no próximo slide, né, Pri? O que muda? O que fica? Como que vocês enxergam que pode ser, que vai prevalecer aí para frente em relação liderado, liderança, né? E falha técnica. Tranquilo, faz parte. Não temos essa pergunta. Eu acho que não tem esse slide, Vlamir. Eu criei agora. Você acabou de criar, mas é um ótimo slide. Nova liderança. É a nova liderança, espontânea. É o slide que quer emergir, Vlamir. Vamos lá. Isso. Então, como a gente já está no tempo, aí faltando 15 minutos, né, Edu, acho que essa pergunta, para mim, caiu bem agora. O que vocês, colocando no chat, o que vocês acham que vai ficar? É uma tendência, essa horizontalização que alguém citou? O que vocês, da experiência de vocês, do que vocês observam de mercado, das pessoas? Vlamir, eu não lembro onde eu ouvi ou eu li, mas assim, é como se a gente estivesse vivendo uma nova revolução industrial, né? Tanta coisa que aconteceu ali naquele momento, do sistema de trabalho, da forma de trabalho, e a gente agora está vivendo esse contexto, né? E como questão também de preservar a questão vida e morte. Se eu estou na rua, eu estou exposto. E aí eu fico lembrando das histórias que a nona da minha mãe contava, a nona Carolina, da guerra, né? Que vieram no navio para o Brasil e assim, de passar fome e ter a casa destruída. A gente ainda tem aqui o nosso lar para ficar e para se proteger. Ali isso também não acontecia. A escassez de comida também. Então a gente sabe que dentro da nossa história, situações muito semelhantes às que a gente está vivendo foram vividas, né? E hoje a gente vai fazer a parte dessa história que lá para frente os nossos filhos, netos, bisnetos vão contar do que a gente passou. Então, e aí até conectando com muitas frentes, do próprio ponto de vista espiritual, né, da renovação, de uma regeneração, de um novo olhar para o ser humano, de um novo olhar para o trabalho, de um novo olhar para a religião, para a crença. Então, é um convite como um todo, só que a gente tem que fazer isso, consertar o carro com o motor ligado. Mais ou menos isso.
Olha, a Thaís escreveu uma coisa super bonita aqui. Estamos entendendo que a nossa redoma talvez estivesse pequena para a complexidade das coisas. E isso me coloca diante de situações que não sei lidar. Tenho que encarar emoções que não encarei antes. E isso me coloca mais humano. Eu não sei o que vai ficar, mas espero que fique, espero muito que fique a revolução humana e não mais a industrial. Que lindo. Que emocionante, Thaís. Muito lindo. Aí colocaram aqui um pouco antes também, né, a questão, acho que foi a própria aluna, não sei, a finitude, a vulnerabilidade, a compaixão, a confiança, a clareza, a transparência. Isso já está nos obrigando. Eu espero que perdure mesmo, né, porque vai ser maravilhoso. Aí o Eduardo Valim, ele coloca, acho que é algo natural de ocorrer a horizontalidade da liderança. Todos os líderes do seu espaço, das suas responsabilidades. Quer dizer, porque nisso aí eu acho que ele está trazendo, para mim é muito forte também, que já vinha também os modelos de squad, a horizontalização, que tem duas competências básicas, que é autonomia e tomada de decisão. Que isso também eu espero que prevaleça, né? Cria uma responsabilização, né? Não sei se é essa palavra, em todos os âmbitos ali para as pessoas. Aqui a Tatiana coloca, eu realmente espero que tenhamos uma relação de confiança muito melhor, mais desenvolvida, mais segura, mais aberta e mais transparente, onde a tecnologia será melhor utilizada, buscando agilizar e facilitar os processos, que esteja a serviço, né, de tudo aí, de como vai ser as coisas, né? Olha o que o Thiago fala, o principal fator agudo nesse momento que fica para o futuro é a autoliderança. Porque realmente a gente, até isso também é um relato comum, as pessoas estando em casa, né, tiveram que ter muito mais autogestão. Né? Eu não tenho horário para começar, eu não tenho horário para terminar. Se eu bobear, eu não almoço. Se eu bobear, eu não faço exercício. Se eu não tomo sol. Então, você ter a consciência de que esses momentos estão na sua mão, que são escolhas, o tempo inteiro você escolhe o que você vai fazer, e algumas pessoas reportam com alegria perceber o quantos foram capazes de se adaptar, o quanto conseguiram de fato criar essas novas rotinas e se dar esses tempos, né? Então acho que isso é com certeza um subproduto interessante. E o João colocou, Lu, aqui, ó, liderar não é mais sobre dar respostas. É sobre possibilitar que elas sejam construídas a partir do autoconhecimento, da conexão com o outro e do propósito comum. E esse é um tapa na cara do coronavírus na gente, né? Tipo, ninguém tem resposta, nem para o que a gente vai fazer, quando é que a gente vai sair disso, que remédio que vai tomar. Então, assim, é lidar com a incerteza na escala Master Plus e como cada um consegue viver com a consciência dessa falta de controle, dessa falta de resposta. E buscar construir mesmo, né? Cooperar. E me traz aí uma reflexão de um termo que muita gente usa, que é a dor de dono. Então, se eu não tenho ali mais um trabalho tão direcionado ali a todo momento, o quanto que eu estou conectada com essa organização onde eu trabalho, para compreender também muitas outras necessidades que até então eu estava ali esperando que chegassem até mim. E agora eu também preciso fazer um movimento para compreender o que ela precisa de mim, qual é a entrega relevante, e não simplesmente, muitas vezes, é um trabalho mecânico ou sob demanda. Ah, meu gestor me mandou, então eu também não vou fazer. Né? Então, a gente começa a perceber também que o líder ele tem uma oportunidade de ganhar um apoio sensacional para o trabalho dele. Né? E aí, o Marcelo, ele está trazendo, Marcelo Bonfim, está trazendo uma provocação, eu considero uma provocação também, que eu acho que vale muito a pena, o que ele está trazendo é muito rico. Me parece que está ficando cada vez mais evidente que quem dará as cartas agora e cada vez mais será a natureza. Se não olharmos e harmonizarmos com a natureza exterior e interior, talvez estejamos nos condenando a outros momentos agudos como este. Boa provocação. Acho que, Marcelo, puxa vida, eu acho que é pensar muito mais amplo, né? Porque essa nossa casa, planeta, é nossa casa. E o quanto que nós cuidamos da nossa casa. Desse planeta. Pensando nessa casa, Vlamira, Procato, não sei qual é o nome. O Rocato.
Rocato, estamos dentro de casa e a grande busca é dentro de nós mesmos. Adorando. Não, e agora... A casa maior, a casa e a casa, né? Todas. E aí nós estamos dentro de casa e agora a gente não consegue aproveitar a natureza. E foi o que meu marido falou hoje para mim. Ele falou assim, puxa vida, né? Piscina aquecida, estava aí no prédio há tanto tempo, e a gente trabalhando, correndo, nem olhava para ela, e agora a gente sente tanta vontade de ir. Eu falei, porque naquele momento a gente estava com outras prioridades que não era. E agora a gente começa a ver quanta coisa que talvez eu posso dar mais valor e que pode ser muito boa para mim. Né? Então, é um convite mesmo, eu olho isso como um convite da vida. Assim, cara, vamos fazer uma pausa, vamos olhar para tudo isso. Bem legal. Gente, o chat tá bombando. Tá, eu não sei nem se eu consigo ler, dar tempo. mas tem uma coisa mais bonita que a outra aqui. Olha essa citação que a Selma colocou da Brené Brown. Somente quando temos coragem suficiente para explorar a escuridão, a sombra, né, descobrimos o poder infinito da nossa luz. A Renata coloca, isso também faz com que aprendamos a estar em solitude e não em solidão, para aqueles que vivem sozinhos. E isso é bem bonito, bem bacana também. Aí a Ká colocou, penso que a liderança por valores seja colocada na prática. Né? Livros, temos muito. Sair da teoria e, de fato, a gente viver com essa bússola interna dos nossos valores. A Marisa propõe uma outra chave ainda. Fica a descoberta de que as conversas difíceis podem ser a grande chave para a nossa evolução em nossos relacionamentos amorosos, profissionais, familiares. Isso, concordo. Boa. Né? A gente hoje sente falta de coisas que a gente nem fazia, né? A Paula coloca. É bem por aí, Como diria, era Renato Russo? Tenho saudade de tudo que ainda não vi. É mais ou menos isso, né? O João me lembrou de uma versão dos Três Porquinhos. Talvez necessitamos ser mais focados no simples e nas membranas vulneráveis. É bem legal, por aí. bastante coisa. Muito legal, gente. Puxa vida, estamos finalizando aí. Como que queremos finalizar do IPRI? Bom, eu acho que do compartilhar aqui de como que a gente está saindo do talk, né? Desse emaranhado, tantas luzes aqui, a gente consegue perceber que acendeu. Mostrar para vocês um pouco do que serviu de inspiração para a gente, o que a gente foi procurar, o que a gente lembrou, pesquisas que a gente fez. Então, depois vai estar no Facebook, né, Edu, e na página, no LinkedIn, no YouTube também, no canal da Atma. E a gente pode disponibilizar para vocês a apresentação e com essas referências aqui. Então, do que a gente... normalmente a gente coloca na página ou deixa disponível depois pelo LinkedIn, para quem quiser a apresentação e o áudio, ou seja, o vídeo, né, da conversa inteira, amanhã já está disponível no YouTube. E no Facebook também, para quem entrar, a live fica lá gravada. Legal. Né? E também aqui algumas outras frases, até que o Vlamir leu algumas também que ficaram bem impactantes para a gente. Coloca essa daí, acho que essa daí é legal, porque a gente está finalizando, né? Tem umas coisas que vão ficar, que não vai mudar. Aí são, as videoconferências chegaram para ficar. Assim como o home office também, né? É outra coisa que vai prevalecer. Então, empresas que estavam pensando que não estava, agora muitos já estão tomando decisões, né? Então, assim, essa pandemia, voltamos ao normal, o que levaremos no lugar é um novo normal. Então, nós vamos sair dessa normalidade para uma nova normalidade. Nós vamos construir isso enquanto líder, que cada um é líder de si, líder de empresa, de equipe e assim por diante, né? Vamos construir. O mundo está em construção. E a gente tem aqui uma grande oportunidade nas mãos de fazer algo diferente, né? Então, é voltar para a zona do conforto da redoma,
mas eu posso aproveitar algumas coisas, né? Também nem tudo que a gente vivia era ruim, também tem muita coisa boa. Então, o que eu vou aproveitar da redoma e o que eu levo dessa abertura, dessa amplitude de visão que essa situação está me proporcionando. Uma coisa que eu recomendo para os líderes que eu tenho conversado é assim, reservem um tempo para você mesmo. Isso eu falo por mim. A loucura é o que a gente falou, tá tudo em casa, todo mundo junto, misturado, mas qual que é o tempo para você, que você tem para refletir sobre as suas próprias questões? Que seja meditar, que seja rezar, que seja ficar 5 minutos em conexão com você mesmo, para que de fato a gente esteja cada vez mais conectados com esses pedidos internos nossos, da nossa alma, né? O que a minha alma grita, o que ela pede para mim, e que nesse momento eu posso aproveitar essa oportunidade para fazer diferente. Legal. Gente, finalizando, eu agradeço, nossa, Edu, Marisa, Arthur, pelo presente dado. Foi, assim, um prazer enorme estar fazendo essa conversa. Agradeço a vocês todos por isso daqui e para todo mundo que está presente, né? Puxa vida, foi muito gostoso, a troca muito rica e é isso que a gente queria mesmo, a gente não queria ficar nada em conceitual. Agradeço a cada um que participou. E aí, as minhas colegas, amigas, Prilo também. Faço minhas as palavras do Vlamir, vendo as caras amigas, outras novas, mas muito, muito empolgada com as trocas de altíssimo nível. Muito obrigada para todos. Também, obrigada, Atma, obrigada a todos vocês por contribuírem e é um histórico que a gente vai levar de reflexões incríveis aqui, muitas luzes acendendo para a gente. Obrigada. Certeza. Bom, eu quero também encerrar pelo lado da Atma, agradecendo vocês três em primeiro lugar. É algo que eu comentei na terça e que está sendo uma constante que nos surpreende e ao mesmo tempo está acontecendo sempre, a partir de uma provocação, de um convite, a beleza e enfim, a maestria de conversas que acontecem a partir daí. Então, eu não tinha a menor ideia de que a conversa poderia caminhar por esses lugares, por essas trilhas e ficou muito bonito realmente. Então, ver também 50 pessoas acompanhando, 1h30, né, praticamente, eu acho que é um sinal de que nós todos precisamos conversar. Então, em nome da Atma, gratidão a todos vocês, todos que participaram. Na semana que vem a gente ainda tem mais um talk na terça-feira às 14h. E aí a gente começa depois a segunda temporada. Até se vocês puderem entrar em contato conosco de alguma forma, até escrever aqui no chat, que horário para vocês seria melhor esse tipo de talk, porque algumas pessoas disseram que o horário não é muito bom, outras tinham dito que era um bom horário, e a gente quer lançar a segunda temporada, vamos dizer assim, com o melhor horário possível para tentar alcançar o máximo de pessoas. Então, quem puder escrever no chat que horário para você seria melhor, agradecemos bastante. E uma prática que a gente tem feito também, Vlamir, Priscila e Lu, no final, pedir para as pessoas abrirem o áudio e falarem, mesmo que juntos, as vozes humanas de quem participou. Eu acho que é importante, nem que seja para dar tchau, para agradecer, mas eu acho que é um espaço gostoso de ouvir também as vozes de todo mundo. Com certeza. Nesse meio tempo, a gente foi a voz de vocês, né? Vocês foram escrevendo, a gente foi falando, mas vai ser bonito todo mundo falar um tchau junto e a gente se ouvir. Oba. Abrindo microfones. Vamos lá. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau. Obrigada. Nacional. Beijo Pra Todo todos. tchau aqui, mas tempo. Tchau. Beijos, Max. Tchau, obrigada. Beijo tá aí. Beijo. Tchau, parabéns. Tchau, Valência. Beijo. Beijo.